Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 25 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje no programa acolhemos com muito carinho o pastor Elison Amaral da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Acolhemos a nossa menina da mesa, Edeni, que é cantora e compositora. Também conosco à mesa no programa de hoje o pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, na nossa querida Duque de Caxias. Também no programa de hoje o pastor Rodrigo Antunes, ele é da Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo em Jardim Catarina. E ele participa conosco porque é o nosso... Não, essa vinheta aqui não. Esse meu aqui pastor no Debate 93. Agora sim, participa com a gente pela primeira vez, é uma alegria muito grande acolhê-lo também aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Muita coisa acontecendo por aí, hein? Muita gente vivendo, querendo identificar a voz de Deus de alguma forma. A pessoa quer ouvir a voz de Deus. Até aí, né, gente? Que bênção, hein? Quando a pessoa quer ouvir a voz de Deus, tá uma maravilha. Agora diz a nossa ouvinte, há momentos em nossas vidas em que precisamos mais do que tudo ouvir a voz de Deus. Mas pergunta ela, como reconhecer a voz dele? Como saber se realmente é ele quem fala e não nós mesmos? Já viveu a circunstância de achar que é Deus que está falando, mas depois perceber que na verdade quem falava era o seu coração, era você mesmo, você mesma? Era a sua intenção, tá melhor que seja a intenção, não era a voz de Deus? E ainda diz aqui, ouvinte, sei que o coração é enganoso, e a Bíblia diz que o coração é enganoso, e temo ser ludibriado, ou seja, enganado pelos meus sentimentos. E é exatamente neste ponto que o ouvinte diz, de que forma Deus fala conosco? Qual o caminho para chegar a uma escuta íntima e contínua da voz do Senhor, para entender que é Deus que está falando com você? Hebreus 1 e 2 diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O que exatamente significa este texto bíblico? Nós vamos entrar nesse texto, hein? E se eu ouvir a voz do Pai, mas não obedecer? E aí? É aí que pergunta o ouvinte, o que eu faço, minha gente? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô pastor Guilherme, a ouvinte conta isso, que quer ouvir a voz de Deus, e a pergunta é boa. Como reconhecer a voz dele? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, querido JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte amado da Rádio 93. Olha que pergunta, hein, JR? É um dos maiores desafios do cristão, é reconhecer a voz de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus que fala, é um Deus que se revela, é um Deus que se faz conhecer a nós. Por nós mesmos, nós não teríamos possibilidade nenhuma de conhecer a Deus. Nós só o conhecemos porque ele se revelou a nós através da
sua palavra, através dos tempos. Nós vemos na Bíblia que Deus fala de diversas maneiras, de muitas maneiras. Deus fala por intermédio da Bíblia, que é a palavra. Eu sou pentecostal, acredito que Deus fala através de profecias, de revelações, embora reconheça alguns exageros no segmento, mas Deus fala de várias maneiras. Como reconhecer a voz dele? Eu não tenho aqui uma fórmula mágica para apresentar para o nosso ouvinte. Reconhecer a voz de Deus é um desafio, é intimidade, é relacionamento com Deus. Eu preciso calar um pouco a voz do meu coração, né? A voz de Deus, ela sempre nos transmite paz, a voz de Deus não gera confusão, e ao longo do debate nós vamos discorrendo nesse tema. Pastor Elison, bom dia, querido, seja bem-vindo. O que pensa o senhor? Como reconhecer a voz de Deus? Bom dia, JR, aos debatedores, aos nossos ouvintes, a toda a equipe. Primeiro que não é uma tarefa fácil, humanamente falando, você identificar a voz de Deus. O pastor coloca aqui lá no seu apontamento inicial, e é o fator primordial, é a intimidade, é a comunhão. Quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você tem facilidade para reconhecer o que Deus está falando. Deus pode falar para a gente de diversas formas. Falamos aqui da profecia, que é a própria palavra, profecia que algumas pessoas trazem, revelações, sonhos. E a gente tem outras formas de falar, tem a natureza, nós temos as provações que a gente passa e Deus dá resposta em meio a tudo isso. Então a sensibilidade é provocada por uma intimidade com Deus, quando você vai ter experiência suficiente. Outro requisito, leia muito a palavra. As pessoas hoje não querem ter compromisso em estudar a palavra e conhecer Deus. Esse texto, por exemplo, de Hebreus, a gente vai entrar daqui a pouquinho, por que ele foi dito isso? Então a gente tem que ter uma intimidade com Deus, um reconhecimento de quem é Deus, como ele faz, e a forma como ele faz é a mais diversa. Não há uma forma exata, redondinha de como Deus vai falar, mas ter intimidade, essa comunhão, a gente vai perceber Deus falando. Como saber se realmente é ele quem fala e não nós mesmos? Pastor Rodrigo, foi o destaque que o senhor fez, e aí exatamente neste ponto isso nos ajuda a compreender e até a distinguir um pouco do que somos nós, do que é Deus que fala. Às vezes é o que o outro fala, mas que nos agrada tanto que nós atribuímos aquilo que o outro fala que nos agrada a Deus, e aquilo que o outro fala que não nos agrada, nós atribuímos à carne miserável. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, nossos amigos debatedores, nossos queridos ouvintes. E dentro desse destaque, eu queria deixar aqui Colossenses 3,15 já de início, que diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A Bíblia está dizendo que nós precisamos ter a paz como árbitro em nosso coração. E aqueles que vivem a paz, estão condicionados à paz, que excede todo o entendimento. Ouvir a voz de Deus, sentir a voz de Deus, saber que é Ele que está falando conosco, se torna mais fácil. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra diz que a paz precisa arbitrar em nossos corações. Então, a querida ouvinte, ela foi muito feliz, eu fico muito feliz em saber que existem pessoas que hoje, na atualidade, querem ouvir a voz de Deus. Então, a paz é um requisito fundamental para que a gente consiga saber quem é Deus que está falando. É uma frase que chama muita atenção, eu encontro muito no Face, e fala assim: para você ouvir a voz de Deus, você precisa diminuir a frequência do mundo. A pessoa às vezes fala muito, né? Também tem gente, é verdade. Eu quero continuar, ouvinte amado, ouvindo aqui a sua opinião sobre esse assunto, como reconhecer a voz de Deus, como saber se realmente é Ele quem fala e não nós mesmos. Você tem experiência nessa área? Compartilhe conosco aqui, participe aqui. O nosso Facebook já tem aqui a nossa foto, o post aqui com a foto dos nossos queridos debatedores. Você vai poder conhecê-los também sobre essa foto aqui. Sobre essa foto vai poder opinar, trazer seu depoimento e a sua experiência, também participando conosco pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319, também ligando 24610093, 24610093 e mandando o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Na 93
93 FM. J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você que está ouvindo a gente, sabe diferenciar a voz de Deus da sua própria voz? 80% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que sabem sim, já. 54% deles no nosso site dizem que não sabem fazer essa diferença, não. Aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, um ouvinte diz assim: bom, o grande desafio é a gente saber diferenciar discernimento de dedução, porque o discernimento é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Já a dedução vem cheia da alma humana e do conhecimento humano. E na mesma linha, um outro ouvinte diz assim: o maior problema hoje em dia é que as pessoas não querem buscar a face de Deus. E ao invés de serem guiadas pelas escrituras, elas são orientadas pelas suas próprias conclusões e ainda dizem que foi Deus quem falou. Vocês concordam com isso, gente? É isso mesmo? Eu concordo. Inclusive, um destaque que a gente precisa fazer aqui sobre a voz de Deus, JR. A voz de Deus nunca vai te falar nada que contrarie as Sagradas Escrituras, que contrarie a palavra de Deus. Alguém já disse que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando ao homem. Pastor Ellison foi muito feliz aqui quando ele disse que muitos cristãos hoje não estão mais querendo estudar a palavra. Você precisa, Deus fala primeiramente pela palavra. Então, se aquilo que Deus disse para você, Deus entre aspas aqui, disse para você, é algo que contraria um princípio da palavra, com certeza não foi Deus que falou. E a Bíblia aberta aí é a Bíblia aberta e lida. Estudada, né? Reflexão. Como Jesus falou, examinada. Exatamente. E tem gente que abre no Salmo 91. Página amarela lá, né? Página Salmo amarela. 91. Hebreus, vai falar o capítulo 4, verso 12. A palavra é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra até o... Então você tem que examinar. E quando você fala em examinar, você está falando em saber o contexto do porquê que foi dito aquilo, para quem foi dito, a época que foi dito, para fazer uma avaliação histórica para chegar até você. Textos isolados são perigosos. Né? A Bíblia aberta, sem examinar, sem estar estudando, e aí tem que ver. E quando eu falo de estudar a Bíblia, além de você poder estudar a própria palavra em si, ter dicionários, ter livros que você possa fazer um apontamento para que chegue àquela conclusão. E hoje, o maior problema nosso hoje como crente é a nossa escola bíblica dominical. Eu ouço o programa aqui também para 93, com o JR fazendo, é bom, a gente edifica, mas muita gente nem ouve aqui e nem vai à igreja para EBD. Então, só quer o culto, só quer aquilo que satisfaça no culto, que é o louvor, que é não sei o quê. A Bíblia, ela é importante, lida, examinada. Olha bem, gente, deixa eu apresentar a nossa menina da mesa de hoje, a Edeni. Edeni, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, querido. Bom dia aqui os pastores, meus colegas de debate e a nossa audiência qualificada 93. Maravilha. Aqui uma de nossas ouvintes diz o seguinte: eu preciso da ajuda de vocês. Eu não posso ser mãe clinicamente, mas conversei isso com o pastor e ele me disse que este ano eu ficaria grávida, que Deus iria fazer este milagre. Como saber se foi Deus que disse ou se foi o pastor vendo a minha dor? Porque agora o meu coração está cheio de esperança, diz aqui a nossa querida ouvinte, está nos acompanhando agora, vocês podem falar diretamente com ela. Olha, JR, a melhor forma de se saber que uma profecia foi liberada da parte de Deus é o cumprimento dela. Para isso, há alguns fatores, principalmente o fator do tempo. No caso da nossa irmã, foi dado um período específico. Então, nada mais do que esperar esse período para saber se foi realmente da parte de Deus. Porque não tem outra coisa a se fazer quando se recebe algo que é dito por um humano, que é liberado como da parte de Deus, a não ser o cumprimento do que foi dito. É verdade, JR. Nós cremos que Deus pode curar essa irmã, porque temos exemplos bíblicos de Sara, Ana, mulheres que tinham essa questão, né, de infertilidade e foram curadas por Deus. Entretanto, nós não temos aqui como julgar se esta palavra do pastor, ela foi realmente orientada por Deus ou foi algo da parte dele. Realmente esse julgamento nós não temos como fazer aqui, e eu concordo com a cantora
pastor Edenir, no caso, vamos ter que aguardar o cumprimento desta palavra. Agora, uma vez que caso não se cumpra, realmente não foi Deus que falou. Porque o que Deus fala, ele A cumpre. gente tem que ter muito cuidado, JR, que às vezes há um sentimento nosso de desejo que a coisa aconteça, se concretize, e a gente faz declarações em nome de Deus que Deus não mandou fazer nada. Deus não mandou fazer. Então, a gente foi colocado aqui, pastor Guilherme, a gente não tem como diagnosticar se é ou não. Eu digo para essa ouvinte o seguinte, irmã, fique em espírito de oração e receba o que Deus tem para você. Não vá simplesmente porque disseram, porque pode abalar a sua emoção e acabar também de não acontecer. Mas eu quero dizer para a senhora o que diz a palavra do Senhor em Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é a nossa fortaleza na angústia. Mas quer dizer o seguinte, mesmo que o Senhor não faça o que o seu coração está pedindo, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo poderoso. Ele pode, ele não é obrigado a fazer o que nós desejamos, o que nós sonhamos e o que nós queremos. É ele o poder e para a glória dele. JR, vale ressaltar nessa palavra algo que é muito importante, principalmente no nosso meio. Muitas pessoas acreditam que algo não foi liberado da parte de Deus apenas quando é algo ruim. Digamos, uma profecia de exortação, uma profecia de como diz aí no nosso dito popular, de cajado. Muitas coisas boas, vamos dizer assim, palavras boas, são liberadas na pura emoção. Porque eu achei legal ressaltar isso, porque muitas pessoas falam, não, quando não é uma coisa que a pessoa está esperando e que não agrada, né, suas emoções, suas necessidades, ela pode, isso eu não acho que foi de Deus. Não, mas muita coisa que é bênção, né? Quem não está me assistindo, eu estou fazendo o sinal de aspas aqui, muita coisa boa também pode não ter sido da parte de Deus e você vai passar a vida esperando algo que nunca vai acontecer. Mas que ainda assim Deus está cuidando de você. Eu acredito que Deus tem todo o poder, que ele pode realmente fazer um milagre na vida da nossa querida ouvinte. E assim, eu quero retornar, né, Colossenses 3,15, porque a paz tem que arbitrar. Então, se a profecia é de Deus, você sente paz. Você se sente calmo, você recebe a profecia. Agora, desde o momento que você não tem paz no seu coração, automaticamente não é Deus que está falando com você. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. A paz seja o árbitro em vossos corações. Uma pessoa, por exemplo, vai comprar um aparelho doméstico e chega lá, ela não sente paz, mas ela compra aquele aparelho. É aquela vozinha, é Deus falando com ela, não compra, ela vai se endividar, não vai conseguir pagar. Então a paz, ela tem que arbitrar todos os meios da nossa vida. Então essa irmã, ela recebeu a profecia. Se ela não está sentindo paz no coração dela, ela precisa recorrer à palavra de Deus, pegar firme a sua fé em Deus e acreditar que Deus, né, pode gerar um milagre na vida dela. Um conselho diretamente para essa ouvinte, nesse caso específico. Eu, por exemplo, ao longo da minha vida já recebi várias palavras como essa. Algumas se cumpriram, outros não. Que o senhor ia engravidar? Não, engravidar não. Opa, profecias, palavras proféticas. Não, isso aí não. O pastor, até porque não aconteceria. Nós levamos um susto aqui agora. Não, de forma alguma. O senhor começa a dizer essa já seria uma palavra diretamente para essa ouvinte. Eu tô precisando. Não foi isso, gente? Mas não é isso não. Hein? Marcela, pede para renovar aqui a água, café, mas faz chá pra gente. Eu tô tomando chá. Tô vendo aqui. Palavras proféticas nesse sentido, né? De profecias. O que a gente faz numa hora como essa? Não, tô precisando perder uns quilinhos, mas tá não é isso bem, não. Tá indo tá? bem. O que nós precisamos em momentos como esse? Guardar aquela palavra no coração e tocar a vida normalmente. Eu não vou mudar a minha vida porque eu recebi uma profecia. Tem gente que faz isso. Recebeu uma palavra, a pessoa para tudo na vida. Muda, toma decisões que não iria tomar, toma atitudes que não ia ter. Então para um pouquinho o coração. Pastor Guilherme, fala, querido. Vamos lá, olha só. Há uma ansiedade dessa mulher de ser mãe. O problema todo é que a gente às vezes dá uma palavra que é nossa, sejamos nós os pastores, para um coração que está quebrado. É uma mulher que quer ser mãe. Sim. E de repente ela recebe essa isso, palavra, enche de expectativa. Aí passa o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês,
E não acontece. Mas essa palavra pode até ser de Deus. Eu não Sim. descarto que seja. Não, tô dizendo o seguinte. Só estou dizendo que o ela problema tem que acalmar o coração. Assim, ela já não está em paz. Se ela nos escreve, é porque ela não está em paz. Então, a expectativa é muito complicada. Então, nós temos que entender o seguinte. Segurar a ansiedade. Deus, Calma, ele coração. pode, mas ele não vai fazer o que a gente quer. Vocês entendem que se ela tivesse certeza, ela não nos enviaria o WhatsApp? É isso que vocês entendem? Olha, Deus me falou através do pastor fulano de tal. Deus me falou. Então, vai acontecer, eu estou em paz. Esse é um ponto. Deus me falou, olha, agora eu já não sei se foi Deus que falou. Ficou na dúvida já. Entendeu? Será que foi Deus que falou? Então aí parece que a pessoa já revela uma dúvida até em relação ao próprio indivíduo. Se aquela pessoa teria sido ou não usada por Deus para isso. Se eu entendi bem, vocês estão reafirmando a ela. Ouvinte, pode ser a voz de Deus através do seu líder espiritual. Pode ser a emoção dele. Deus vai falar diretamente com você. Hoje o programa é uma instrução para nós todos de que Deus fala conosco. E você pode buscar a Deus, clamar ao Senhor, e Ele vai responder a esta sua dúvida pessoal. Porque não há como responder essa dúvida aqui. Sabe por quê, ouvinte? Porque Deus quer responder diretamente a você. Então, minha irmã, aproveite a onda e mergulhe na intimidade com o Senhor. Ele quer ministrar a sua vida de uma forma clara para que não haja a menor dúvida. Vou mudar o tema, tá bom? Dá um passo além aqui, porque outro ouvinte dizendo: casei e me divorciei em 6 meses. Eu tinha certeza de que era Deus aprovando a nossa união. Me enganei de voz, entendeu? Enganei de voz, não era a voz de Deus, era a minha, dele, enfim. Ou Deus quis permitir essa tribulação na minha vida? Pergunta uma querida ouvinte de São Gonçalo acompanhando a gente. Eu já passei por isso no ministério, porque eu fui fazer o casamento de um casal e vão fazer aquele curso com a gente, e quando eles se sentaram para conversar, a primeira entrevista que eu fiz, isso já vai para uns 15, 18 anos atrás, eu disse para eles que eu achava que eles não estavam prontos para casar. Só que justamente aconteceu isso. Mas pastor, estava eu num culto e uma irmã declarou que nós somos feitos um para o outro. Durou 4 meses, JR. Isso aí durou 6. O que a gente tem são valores humanos, sentimentos humanos que as pessoas colocam acima de tudo. E quando você envolve sentimento, nem sempre você permite Deus falar. É que nós colocamos aqui no início, essa intimidade com Deus. Deus não brinca. Deus permitiu, amada irmã, que o seu desejo se concretizasse. Você escolheu, porque o casamento é uma escolha racional. Sim. Você namora para conhecer, você namora para ter todo esse perfil, para poder ter toda aquela estratégia de estudo. Então você decide. Deus toma coisa daquilo que não nos cabe fazer. Há outras coisas que nós, seres humanos, escolhemos, nós decidimos, nós fazemos e queremos depois colocar na conta de Deus. Então é muito complicado. Vou colocar assim, a sua escolha talvez não tenha sido uma escolha madura. Deus permitiu porque tudo está debaixo da permissão de Deus. Nós sabemos que há a vontade diretiva, a vontade que Ele tem realmente para as nossas vidas e tudo, inclusive o diabo para tocar em qualquer um de nós tem que ter a permissão de Deus. Então permitir, eu acho bacana essa visão de ainda no trajeto para cá, desse trânsito abençoadíssimo de hoje, eu estava pensando inclusive sobre isso, tudo nos ensina. Foi errado? Está sendo, acredito que ainda uma experiência muito traumática, mas há um aprendizado nisso. Pelo menos de cara você já consegue ver que deu um passo errado. Isso já é um bom caminho, um caminho andado para você, não só nessa questão do sentimento, não. Em todas as áreas da sua vida, parar um pouco. Né? 6 meses, não é nem a questão da quantidade de meses, né? Antigamente as pessoas nem se conheciam direito e viviam durante uma vida, décadas e décadas, mas aqui ficou claro que o passo foi errado e agora o primeiro aprendizado já está aí para ele mesmo, a pessoa mesmo nos declarando. Ouvinte de Vilar Carioca dizendo: eu sei quando Deus fala comigo, muitas vezes estou na luta e tribulação e vem aquela voz que acalma o meu coração e me enche de paz, diz aqui outro ouvinte.
Mais um ouvinte agora no Facebook dizendo: sem leitura da Bíblia não tem como ouvir a voz de Deus. Outra ouvinte: não consigo ouvi-lo e nem reconheço quando ele fala. Sempre fico na dúvida se é Deus falando ou é fruto da minha imaginação. Conta aqui mais uma de nossas queridas ouvintes. E aí, pastor Ellison, que nós entramos no seu destaque. Sei que o coração é enganoso, a Bíblia diz isso, né? E temo ser ludibriado pelos meus sentimentos. A pessoa às vezes embalada por uma paixão, entendeu? Sim. A pessoa tá com fogo, hein? Beleza? Que não é do Espírito. Todo mundo entendeu, né? Sim, sim. A pessoa tá com fogo, aí acha que é de Deus. É de Deus, claro, porque eu tô numa seca aqui violentíssima, é de Deus isso aí. A pessoa vai no embalo, quando acorda vai descobrir que não era de Deus, né? E quando acorda não é no outro dia, não, quando acorda bem longe. Sei que o coração é enganoso e temo ser ludibriado pelos meus sentimentos. De que forma Deus fala? Vamos lá, JR. Thomas Hobbes, ele fala uma frase muito interessante na sua palavra, de que o homem, ele é um ser predador. Ele é vingativo, ele tem uma natureza muito ruim. E a Bíblia vai dizer isso, que nós, na nossa natureza, nós somos pecadores. Então o nosso coração, ele tende todo o tempo a viver para pecar, porque é a condição humana. Se dentro deste sentimento você permitir que ele tenha um espaço maior, a voz de Deus não vai ecoar. O que a gente está colocando aqui é que com oração, conhecimento da palavra, você vai ter intimidade com Deus, você vai perceber que é Deus e não o seu coração, porque o nosso sentimento, ele vai aflorar o tempo todo. Paulo vai dizer o seguinte: o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu estou lutando é uma dificuldade para eu conseguir. Por quê? É a tendência humana. Então nós precisamos de ter uma intimidade com Deus. Não é a quantidade de cultos que a gente vá durante a semana à igreja. As pessoas fazem confusão. Que eu estou fazendo corrente, que eu estou fazendo campanha. Tá lendo a Bíblia, irmão? Tá vivendo o que tá aprendendo na sua palavra? Tá tendo um comportamento lá fora digno? O pastor falou aqui sobre dívida. E as pessoas vão pelo coração. E aí vai aflorando. Então como que a gente consegue ouvir Deus? Tendo intimidade. Intimidade você não consegue simplesmente porque você quer. Não é instantâneo. É com o passar do tempo, lendo a palavra, Deus vai mostrar. Fique atento ao que Deus está falando para você num culto, né? Vai examinar a palavra profética que vai sair para você, da palavra, explicação. Então tem que ter, e tudo está respaldado na palavra. Não é um conhecimento razoável, é um conhecimento profundo da palavra. Algo que já foi falado bastante aqui no debate, mas a gente tem que ressaltar, é uma das riquezas do Evangelho, é a comunhão direta entre Deus e o homem. Um dos acontecimentos quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que tem um simbolismo tremendo para nós, foi que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, quer dizer, de Deus pra gente, né? E ali, que acontece? Nós temos o livre acesso a Deus. Então, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Nós não precisamos dessa mediação constante. Deus fala diretamente conosco. Entretanto, o coração humano, ele é cheio de ansiedade, emoções, mágoas, traumas, e às vezes esses sentimentos no coração acabam criando ruídos que nos atrapalham a ouvir a voz de Deus de forma nítida. Então, em alguns momentos, JR, eu penso que nós precisamos acalmar o nosso coração, né? Como a Bíblia diz, lançando sobre Jesus, né? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então o nosso desafio é deixar a ansiedade de lado, é deixar o medo um pouco de lado, é acalmar o nosso coração para tentar ouvir a voz de Deus de uma forma mais nítida. E esse acalmar aí tanto vale para aquele que quer ouvir, quanto para aquele que deseja falar. Né? É o acalmar para identificar se é Deus mesmo que está me dizendo alguma coisa para que eu compartilhe essa coisa, e de igual forma se este é o caminho que Deus quer falar comigo, porque se você entender que Deus quer falar com você, Deus, aí na sua perspectiva, Deus pode escolher, olha, quero falar com você através disso, daquilo outro e tal, mas há pessoas que criam coisas, entendeu? A pessoa diz, olha, eu tô num relacionamento muito triste, igual essa ouvinte aí, né? Meu casamento tá não sei o que lá, papapá. Aí ela sai de casa e vê 2 pássaros, entendeu? 2 pássaros, eles decolam juntos e um vai para a direita, outro vai para a esquerda.
Logo, Deus falou. Ela entre acredita aspas, que eu... né? logo, 2 pássaros, um subiu, o outro foi para direita e para esquerda. A conclusão seria essa, mas a interpretação é que, olha, cada um para o seu lado. Nós saímos juntos, mas fomos para lugares diferentes. E aí a pessoa começa a tentar interpretar isso. Às vezes é um sonho que a pessoa quer interpretar, entendeu? Reproduz um sonho, viu um filme, uma novela, viu um trem desse aí, e a pessoa reproduz uma história dessa. Então é muito complicado, é muito perigoso, e aí nós entramos na outra frase que diz: qual o caminho para chegar a uma escuta íntima? Ou seja, é Deus mesmo tá falando, na minha intimidade, e continuamente. Quer dizer, não é só hoje, ó, desceu o céu aqui em casa e tal, e amanhã, rapaz, o inferno tá em chamas aqui, o negócio tá pegando fogo. Peraí, continuamente. E aí? JR, o Espírito Santo, ele é sem dúvida, eu acredito, o nosso maior amigo. Eu sem ele, lógico, não seria nada. E às vezes as pessoas, lógico, a gente não está falando aqui de ser bitolado, né? Eu entro num supermercado, numa loja de conveniência, eu fico, eu compro chocolate e tal, eu não preciso do Espírito Santo necessariamente para isso. Mas o Espírito Santo, ele fala o tempo todo conosco. Nessa questão, né, de intimidade, que já entrou também para sua outra pergunta, quando você tem um relacionamento contínuo, é muito fácil identificar a voz, né, o que a pessoa quer de você. A palavra de Deus nos diz, Jesus nos diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Você precisa saber identificar de que pasto você faz parte. Porque se você está sendo guiado por Jesus, você tem que reconhecer a voz dele, né? Já foi falado aqui de frequência. Essa coisa de frequência é engraçado mesmo, porque quando você está tentando acessar a 93 e tem lá um negócio, um boi na linha, como disse, fica aquela coisa que você não consegue ouvir direito e você fica incomodado. Então, eu acredito que o incômodo é porque a linha, o acesso direto a Cristo não está limpo, não está viável, o canal não está totalmente aberto. Assim, uma coisa que eu acho importante falar é que a intimidade com Deus, ela te ajuda também a te conhecer, a você se conhecer. Você precisa se conhecer. Eu já disse aqui algumas vezes que talvez a gente é muito complicado como ser humano, né? Essa vida complexa, você saber exatamente o que você quer, mas você precisa saber o que você não quer. A partir do momento da tua comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo vai te direcionando, porque às vezes você acha que quer, mas no seu íntimo você não quer, não. Você sabe que não vai dar conta de conviver com aquilo para o resto da vida ou até quando Deus permitir. Então, saber o que não quer é algo, sem dúvida nenhuma, muito importante, principalmente nessa questão aí de relacionamento. Em 1 Reis 19, quando nós vemos na Bíblia a história do profeta Elias, quando ele vai para a caverna e tem todo aquele processo, alguns vão até considerar que Elias estava vivendo um momento de depressão, de crise. E aí o Senhor fala: Elias, sai da caverna. A Bíblia vai relatar que quando Elias sai, ele vê um terremoto. Aí a Bíblia vai dizer, mas o Senhor não estava no terremoto. Aí viu um fogo, o Senhor não estava no fogo. E aí depois ele ouviu uma voz mansa e delicada. Ou seja, às vezes a gente acha que Deus falar vai ser um terremoto, Deus vai falar vai ser um fogo, Deus vai falar vai acontecer um efeito sobrenatural, aquela cena de filme. E às vezes não. Às vezes o falar de Deus vai ser de forma mansa, tranquila, ali no seu coração, na sua vida. A maneira de Deus falar não necessariamente tem que ter um espetáculo. Porque a gente está colocando aqui essa intimidade. A intimidade é algo contínuo, não é uma intimidade momentânea. Ninguém consegue ter uma intimidade temporária. Ela é algo contínuo. E quanto mais intimidade, mais você vai conhecendo. Então, ler a palavra, orar, estar diante do Senhor é esse caminhar. Então Deus vai mostrar. Deus pode falar com você dentro do seu carro, te dar a palavra assim tremenda, pode falar através de uma outra pessoa que você nem conhece. Então são várias formas. Agora, intimidade é compromisso. Ouvinte dizendo, o que a mesa pensa a respeito de uma experiência que eu tive, hein? Eu estava passando por uma determinada situação, eu fiquei muito triste, né? Aí cheguei do trabalho, fechei a porta do meu quarto, dobrei meu joelho diante de Deus, comecei a orar, chorar, louvei o Senhor com hinos, né? Aí depois eu deitei, dormi, só que de repente eu abri os olhos de madrugada e vi na minha frente uma mão, só que essa mão era grande,
Eu sentei à beira da cama, assustado, fiquei olhando, esfreguei os olhos e pensei que eu estava sonhando. Posso interpretar como a mão de Deus me ajudando depois de ter me humilhado perante Ele? Pergunta o nosso ouvinte. Eu acredito que Deus tem as suas formas de falar. Jó capítulo 33, verso 13 e 18 diz assim, ó: por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Eu acredito que Deus, ele se revela através dos sonhos, através das visões. Eu acredito que a nossa querida ouvinte teve uma revelação de Deus, mas Oséias diz que o meu povo é destruído porque falta o conhecimento da palavra de Deus. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão deixando de meditar na Bíblia Sagrada e começando então a meditar nas experiências dos homens, nas experiências dos seus líderes. E muitas das vezes as nossas experiências não é aquilo que Deus quer para nós. Nós temos o Elifaz, um dos amigos de Jó, no capítulo 4, verso 7, ele julga Jó pela sua experiência. É só nós abrirmos e vai ver. E lá no capítulo 42, verso 7, Deus repreende Elifaz e os seus amigos dizendo: olha só, você não falou de mim. O que você falou foi coisas que eram concernentes para você e não a minha palavra. Então hoje, a falta de discernimento, de saber se é Deus ou não, é porque o povo não quer mais meditar na palavra de Deus. Deus é poderoso. Ele pode usar a forma que ele quiser para mostrar. Isso aí a gente não tem que discutir. A forma de Deus, ela é magnífica. E ela vai se apresentar para você de uma forma que você vai capacitar. Então, sempre colocando isso. A Bíblia, ela vai te dar a orientação para que você não fique com dúvidas. Ela é para a glória do Senhor. O que a gente às vezes tem que algumas experiências que a gente vive, a gente quer exaltar a nós mesmos. Não se esqueça, tudo que Deus faz é bom e é para a glória dele. Nós existimos e fomos salvos para exaltá-lo. Muito bem, então nós temos aqui a possibilidade de uma experiência como essa. Vale sempre lembrar que uma grande experiência, uma experiência diferente, uma experiência contínua, não me faz maior do que o outro. Maior é Deus, menor sou eu, sempre. E esta é uma perspectiva que deve ser mantida por nós o tempo inteiro. Vocês sabem bem que uma das grandes fragilidades do ser humano é o orgulho, é a vaidade, é a soberba. Muita gente, depois de uma experiência extraordinária com Deus, o cara anda por sobre as águas com uma mão só, entendeu? Anda assim com os dedos. Aí depois ele tropeça uma besteira. Por quê? Porque, tô vendo, rapaz, eu tô mandando muito, tô colado com o Criador, tô andando de mão em cima da mão. Você tá entendendo? Então a vaidade, o orgulho, nós precisamos ter sempre cuidado com isso. Isso vale para todos nós, em todos os momentos da nossa vida. Se há uma estratégia que o inimigo sabe utilizar bem, é jogar sobre nós a sensação de que nós somos maiores do que nós somos e maiores do que os outros. Aí quando a vaidade, a bendita vaidade entra na nossa vida, o negócio descamba para o outro lado completamente diferente. Por isso que a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé. É como o versículo verdade. que diz a palavra branda, né? A gente sempre ouve as pessoas falar a palavra, resposta. não é a palavra, é a resposta. Muito e bem. tanto esse versículo eu ouço muito errado. Aquele que está em aquele que pensa. E em relação ao que você falou, JR, parece não ser interessante, mas eu acho assim, o filme Advogado do Diabo, gente, aquilo ali é um filme, tá, tudo bem, mas não deixa, porque é totalmente dentro da palavra. Você acabou de falar, tá totalmente dentro da palavra. Se tem uma coisa que o diabo quer ver em você, é vaidade. O filme fala, interessante, Vocês vaidade. colocou aqui, né, de ter o equilíbrio na palavra. O ouvinte dizendo: um dia eu fui a uma igreja pregar, né? Aí eu escutei uma voz no meu coração, então eu falei o que eu ouvia. Mandei bala mesmo, diz o ouvinte. Aí eu fui pra casa feliz.
Entendeu? Que alegria, né? Será que quem ouviu foi feliz? Não, tem mais. Tem E mais. chegando em casa, escutei meu Deus dizendo assim: você disse o que você queria. Eita. Agora você volta lá Eita. e diz o que eu tô mandando. E tudo o que ele me disse era totalmente diferente do que eu tinha dito antes. Entendeu? Sim. Aí nós perguntamos: você foi à igreja? Aí ele respondeu: voltei lá e disse o que Deus mandou, uma palavra dura. Na primeira era mel, segunda era fel. Na segunda eu saí da igreja chorando, porque ninguém acreditou em mim. Mas o povo acreditou na parte boa. Mas Na não, ruim na ninguém ruim. quis acreditar. Você errou de igreja. Isso acontece muito. Não tem muita igreja assim perto agora, né? Agora tem muita igreja pertinho, né? Do lado, na vizinhança, ô irmão, o senhor errou o número. Essa palavra aí é para os nossos queridos aqui da outra igreja. Para nós aqui é a boa, mas aí sabe o que aconteceu? Rapidamente aconteceu o que foi dito, então eu fiquei com o coração tranquilo, diz aqui ouvindo. Mas veja que experiência dele, olha que experiência difícil. Foi entregar a palavra, entendeu? Chegou em casa, Deus falou com você: essa palavra não tem nada a ver não, hein? Você entregou a sua, agora você tem que voltar lá e entregar a minha. Ele voltou lá para entregar a dele, o povo ficou indignado com ele, mas aquela palavra que era de Deus se cumpriu. Olha, JR, certamente aí a rádio está recebendo muitas mensagens de ouvintes relatando experiências pessoais e pedindo a nossa opinião, né? Experiência pessoal é algo muito pessoal, não tem Já como disse, nós pessoal. não tem como nós julgarmos as experiências das pessoas. É algo que você precisa ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. John Wesley, que foi um grande avivalista usado por Deus no século XVIII na Inglaterra e foi o precursor do movimento metodista, né? Ele tinha algo que é conhecido pelos metodistas como quadrilátero wesleyano. O que John Wesley defendia? Que tudo deveria passar por 4 crivos, pelo crivo de 4 critérios: Bíblia, razão, tradição e experiência. São esses 4 crivos que todas as coisas deveriam ser julgadas. Primeiro, a palavra de Deus é primazia, Bíblia sagrada em primeiro lugar, depois a razão, a tradição e, por último, a experiência. Só que às vezes nós vemos alguns crentes hoje dando muito mais ênfase à experiência do que à palavra, do que à razão. Por isso que eu falei, pastor Guilherme, que as pessoas estão muito mais voltadas para uma sensação e não para examinar a palavra. Examinar a escritura, buscar na escritura, participar da escola bíblica dominical. Nós hoje estamos com carência disso, estamos com muitos cultos voltados a outros fatores que é muito mais emocional do que propriamente Bíblia. De você chegar lá, ter uma palavra. Qual vai ser o estudo hoje? A gente não está preocupado com isso. Qual é a palavra que vai vir para mim? Entender a palavra é tudo, vai te trazer conhecimento para mostrar o que Deus tem para o seu coração. Entender e aceitar. Né? Porque a gente vive hoje numa geração que não aceita, não quer ela, ele quer se moldar. Não tem uma história. Esse texto de Hebreus, já tá nele agora, vai lá, pode ir. O problema dessa carta de Hebreus, a gente vai ter o seguinte: o povo, ele está vivendo um momento muito complicado. Por quê? O povo estava voltando a uma prática judaizante. Eles tinham um compromisso, já conheciam o Velho Testamento, que é aquela questão do sacerdote, de você fazer uma série de rituais para ser atendido por Deus. Então havia toda aquela circunstância do Velho Testamento. Para quem estuda a Bíblia vai conhecer, você não vai estudar um pouquinho, não dá pra gente aqui em 10 minutos explicar. Então, quando o autor de Hebreus, ele escreve esta carta, ele está preocupadíssimo com os crentes que estão voltando à prática judaizante. Compromissos de ritualidades, de fazer sacrifício, de uma série de coisas. E aí vai colocar: Cristo está acima de tudo. Cristo está no ponto mais alto. Então, no passado falou pelos profetas. Então, essa colocação que vai colocar o autor de Hebreus, que no passado havia toda aquela circunstância diferente. Aí o pastor Guilherme coloca: quando Cristo está na cruz, há o rompimento. Então, agora, Cristo é a nossa razão de viver e não mais aquelas culturas. E hoje a gente ainda busca um pouco de cultura lá de trás para algumas práticas da nossa própria fé. E esquecemos o Cristo, que vai transformar o nosso interior e capacitar-nos para entender o que Ele quer para nós. Então esse texto de Hebreus tem que ser examinado com muito carinho, estudar com profundidade, pesquisa, minha irmã, porque é isso.
estavam voltando à prática judaizante, com rituais, com uma série de coisas, e isso não era o que o autor entendia. Precisava de um compromisso e ouvir Cristo na cruz falando por nós. Seguindo esse raciocínio, Evangelho de João capítulo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus Cristo é o verbo. Na primeira epístola de João, o próprio apóstolo ele vai dizer: nós apalpamos o verbo da vida. Eu toquei nele, eu vi a glória do unigênito Filho de Deus. A vida foi manifestada a nós. E esse verbo, essa palavra é Jesus Cristo. Então tudo começa a partir do princípio de Jesus Cristo. Então toda a minha avaliação de como discernir a vontade de Deus, de como compreender a voz de Deus, eu tenho que compreender através da perspectiva de Jesus Cristo. E não através da perspectiva dos profetas em si. Porque a maneira que Deus agia no Antigo Testamento não é a mesma do Novo Testamento. E agora o ponto de partida é Jesus Cristo, o autor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. JR, quem quer entender Hebreus capítulo 1 e o versículo do 1 ao 2, é só ler com atenção. O versículo por si só se explica, não precisa de muita coisa. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Acabou o misticismo, acabou o simbologismo, né? O símbolo hoje em dia, acabou tudo. Quer entender? É só ler com atenção. Ele por si só já se explica. E ele fecha, né? Tanto vai falar sobre a galeria da fé no capítulo mais à frente, 11, 12, mas o 12 ele vai falar olhando para o autor e consumador. Tudo está consumou nele. Ali. Então, ele. mas agora, Helene, uma coisa que a gente tem presenciado muito, é que ainda algumas coisas de ritualidade está patente nos cultos. E aí é que confunde as pessoas. Sim, confunde. Infelizmente, a gente está com um público enorme e a gente tem que esclarecer. Amado, tem que ter cuidado com o que você está exercendo de ritualidade para que não seja modificado a história do cristianismo. Sim. E isso tem sido um problema sério. Muito movimento judaizante nas nossas igrejas. Já foi bem explicado esse texto de Hebreus, JR. A verdade é a seguinte: a Bíblia é cristocêntrica. A mensagem de Deus é Cristo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver a Bíblia apontando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu queria assim endossar rapidamente, né, os 10 mandamentos. No Antigo Testamento, Jesus Cristo vem e sintetiza ele em 2. Aí a gente pensa que ficou mais fácil, né? Ficou mais tranquilo. Então, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, no Antigo Testamento, nós temos a guarda do sábado. Mas agora, na nova aliança pelo sangue, nós temos a guarda de todos os dias. Não só um dia que você guarda, mas são todos os dias do Senhor. Na lei, nós temos o quê? Você tem que tirar a vida do teu próximo para você ser um assassino. Mas na graça, ou seja, amar o teu próximo que a ti mesmo, se eu falar mal dele, se eu criticar a ele, eu sou um assassino. Então o que a graça fez? Ela apertou cada vez mais, estreitou cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. É por isso a facilidade das igrejas de hoje de tentar trazer as práticas judaicas, porque é mais fácil viver nas práticas judaicas do que viver na graça. Porque viver na graça... Aí você tinha na questão dos judaizantes, você tinha lá cada tipo de animal que cumpria-se para aliviar o seu pecado. Hoje, você vai lá e fala assim, confessar os vossos pecados e Ele é fiel para te perdoar. Antigamente, no Velho Testamento, na questão dos judaizantes, você tinha que ir ao sacerdote, e aí tinha o dia da expiação. E era todo um ritual, acabou. Então, o autor de Hebreus, ele trata dessa matéria. Nós temos, então, aqui uma perspectiva cristã, centralidade de Cristo em toda essa história. Ninguém pode dizer que vive o cristianismo se não vive Cristo, se não segue, se não obedece, se não compartilha, se não estuda, se não faz aquilo que ele orienta. Isso pode ser bonito, mas não vai ser o cristianismo. O cristianismo sem Cristo não é absolutamente nada. Muito bem, o ouvinte de Olaria dizendo: temos que parar de buscar respostas sobrenaturais e buscar a palavra de Deus que está disponível a todos. Deus fala quem quer e quando quer. Se ele responder com o sobrenatural, é para a glória dele e não a nossa. Meditemos. Aí o ouvinte cita aqui, e eu quero ler: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E o 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Amém. Outro ouvinte dizendo: eu recebi uma profecia que engravidaria. Demorou quase 2 anos, o ouvinte contando, para que ela se cumprisse. Mas eu engravidei e agora eu sou mãe. E pode demorar, mas se Deus falou, ele vai cumprir, diz uma querida ouvinte do bairro de Botafogo, acompanhando a gente agora. Outro ouvinte dizendo: eu sinceramente não consigo mais ouvir a voz de Deus, e quando ele fala comigo não consigo acreditar, mediante tanta frustração e angústia que tenho passado. A única coisa que eu ouço de Deus é descansa. Mas como descansar quando meu mundo está desabando? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Acho que o fundamental aqui é a questão da intimidade. Não é fácil. E a tribulação, ela vai sempre existir. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ninguém está livre, nem nós que estamos aqui, que somos pastores, líderes, nós estamos livres dos problemas. Agora, você ter a fé, eu gosto dessa definição, só passar a palavra para a Deni. A fé é você aceitar, amado, incondicionalmente o que Deus tem para você. Não é viver o que você quer nos seus sonhos. São os sonhos de Deus. Existem pessoas que estão machucadas. É isso que ele falou. E aí o ouvinte pode estar exatamente dentro desse grupo, né? De pessoas que estão chateadas, feridas, e até porque alguém disse alguma coisa que Deus teria dito e Deus não disse, e a pessoa fica brava. Porque primeiro fica brava com Deus, depois fica brava porque que Deus permitiu que isso acontecesse. E aí muita gente fica mal. Por isso que eu comecei falando que não é fácil. Eu gosto de falar assim, porque principalmente para ouvinte entender que não é fácil. E a gente sabe que não é fácil. Mas é importante você saber que Deus que você serve, que o Deus que você serve está acima de tudo, inclusive da tua tribulação, e que Ele te ama. É preciso tomar posse do amor de Deus, porque num momento desse, a primeira coisa que Satanás lança aos nossos ouvidos, à nossa mente, é que não há amor de Deus por nós. Então toma posse do amor de Deus, ouvinte, e tira do que você está passando, experiências, né? Quando ali em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Josafá guerreia, eu gosto dessa palavra porque dos escombros se tiraram riquezas. Do escombro que você está vivendo, do escombro que está aí a tua vida, tira um tesouro daí. Há um tesouro aí. É a palavra de Deus para tua vida. Acha ele tá por aí. A verdade é que nós não temos resposta para tudo nesse mundo, né? A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Por que Deus permite que o justo sofra? Por que Deus permite determinados acontecimentos na nossa vida? Nem sempre teremos a resposta, mas o meu conselho é: fique firme, confie no Senhor, coloque a sua fé em Deus, independente das circunstâncias, segura firme que a tempestade vai passar e o sol da justiça continua brilhando. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a palavra de Cristo para nós. Vocês trouxeram uma vez mais aqui a temática da centralidade de Cristo para a nossa vida. Cristo deve ser o centro de todas as nossas ações na igreja e fora dela. Não se pode viver o evangelho fora disso. Então eu vou rodar aqui uma pequena parte de uma ação que a gente fez aqui há algum tempo, onde nós fomos pesquisar palavras relacionadas a Jesus Cristo, para que nós pudéssemos recordar quem é Jesus. Foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é o Cordeiro que foi morto e é digno de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Então, você sabe diferenciar a voz de Deus da sua própria voz? 75% dos nossos ouvintes afirmam que sabem, pelo telefone, 52% no site também afirmam que sabem. Muito obrigado à participação dos nossos queridos e amados ouvintes conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você junto com a gente. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, Ezequiel 36:26 afirma: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Pergunta, ouvinte, mas isso pode acontecer mesmo que a pessoa não queira mudar? É muito difícil estar ao lado de gente que, apesar de agir errado, acha normal. O que fazer diante daqueles que usam a desculpa da autenticidade para justificar os seus erros e falta de mudança? Deus promoveria uma transformação em alguém baseado apenas na oração de outros e não da própria pessoa? Deus muda maus hábitos, caráter e temperamento? Qual o caminho para viver o que essa passagem de Ezequiel ensina? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Elison Amaral, obrigado, um forte abraço. Forte abraço, JR, a equipe toda. Quero mandar hoje um abraço muito especial pro Carlos Dantas e também pra minha sobrinha lá em São Paulo, Guarulhos, que falou: tio, tô aqui ouvindo o debate com o JR. Então um beijão pra Vitória, o Elber também e todos os nossos ouvintes. Que Deus te dê a sensibilidade, a intimidade para que você reconheça a voz do Senhor. Amém, obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado, Edenir, um forte abraço. Eu que agradeço, inclusive hoje eu quero agradecer a Deus, né? Hoje dia do rádio, tá aqui, agradecer a Deus pela vida da Marcela, que sempre nos lembra da gente aqui pros debates. São quase 9 anos e hoje dia do rádio, sem dúvida nenhuma, para mim é um privilégio. Um beijo no coração dos ouvintes e pro meu casalzinho querido ali de Nova Iguaçu, a irmã Maria Helena e o pastor José Carlos. Maravilha, muito obrigado, pastor Guilherme, forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, mandar um abraço especial. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui nos estúdios da Rádio 93, com a minha futura noiva, a Badra, que está me acompanhando aqui, e quero também fazer... Como é que é o nome? Badra, B-A-D-R-A. Olha, Badra, rapaz, é um nome grego que significa formosura. Olha. E faz muito jus a ela, né? Olha aí, o nome internacional, rapaz, não é brincadeira não, esse Guilherme, hein? E aí eu vou... É o que, Edson? Casamento internacional. Casamento internacional, casamento grego, prepara os pratos, meu amigo. Prepara os pratos, meu amigo. 3 anos vindo no debate sozinho, quando eu venho me acompanhar, tem que, né, mandar um alô, fazer uma beijo. Tem que você estar mais alegre hoje, né? Tá mais tranquilo, não tá? Mais sereno. Eu percebi a diferença, entendeu? Porque em geral ele fica tenso e tal, mas hoje não, né? Veio à vontade. Né? Que bom, parabéns, meu irmão. Aqui, querido, fazer um anúncio também aos moradores ali de Santa Cruz da Serra, Vila Maria Helena e adjacências. No dia 7 de novembro, nós vamos ter uma festa de aniversário da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, com a presença confirmada do Ministério Sopro de Deus, Ministério Nova Jerusalém, né? Pastor Samuel, pastora Denise, dia 7 de novembro, marque na sua agenda, ali no terreno. Então já providenciamos trio elétrico, vamos fazer um grande evento no terreno da igreja, que fica localizada na Rua Severino Mendes, número 9, em Parque Nazaré. Obrigado. Pastor Rodrigo Antunes, muito obrigado, querido, Deus abençoe muito o senhor. Muito obrigado a todos aqui, a rádio, obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Quero mandar um abraço e um beijo para minha querida esposa Renata, pastora Renata, a minha querida filha também Ana Clara e a todos da Vida Nova em Cristo ali no Jardim Catarina. Maravilha, eu quero agradecer agora especialmente ao Michael, que foi exatamente quem indicou o pastor nesta ação que é tão especial que a rádio tem, onde você, ouvinte amado, pode indicar, pode apresentar um pastor, uma pastora, um líder espiritual para estar conosco no debate. Isso acontece por e-mail.
o nosso ouvinte pode encaminhar para o e-mail debate@radio93.com.br e colocar lá: meu pastor, minha pastora no debate 93, e vai colocar o nome, telefone, e-mail, para que a gente estabeleça aí o contato e o vínculo. E o instrumento de Deus dessa vez foi o nosso querido Michael, que está conosco. Michael, bom dia, boa tarde já, querido. Boa tarde a todos os ouvintes, queria agradecer. É cantor, não é pastor? É ou não é pastor? Tem todo jeito, né? Levita, pegou o microfone ali, eu falei, esse canta. Fala aí, Michael. Agradecer pelo convite, o nosso pastor. Queria também aproveitar e convidar vocês, né, para o nosso culto de amanhã, o culto dos conectados com Cristo. Eu queria convidar o pessoal do Jardim Catarina, do Alcântara, adjacentes ali a estar conosco, juntos, né, adorar o nome do Senhor. Vamos ter coreografia, louvor, dança, vamos ter uma palavra poderosa de Deus amanhã e juntos vamos estar adorando o nome do Senhor. Amém. É onde e que horas? O endereço é Rua Santos Diniz, lote 2, quadra 84, Jardim Catarina, na Rua 22. O horário é às 7 horas, que é às 19 horas, que ele está convidando todos os ouvintes da rádio que moram ali próximo, venham adorar a Deus conosco. Maravilha, e Michel não é besta não, rapaz, Michel não é bobo não. Ô Michel, o que você canta? Qual o estilo que você canta? Parou pra pensar, pensou muito entre lá e cá, pelo amor de Deus. A gente adora Deus, né? Não, sim, mas qual? Fala um cantor, um estilo, uma música que você canta aí. Eu gosto de Leonardo Gonçalves, Oficina G3 eu gosto também. Oficina, Leonardo Gonçalves de Oficina, olha aí, o homem eclético, hein? Polivalente. Eu gosto, esse complemento, eu gosto de Jair Bonfim, também Anderson Freire, eu gosto de todos esses cantores. Pode falar, não tem problema não, aqui essa rádio aqui é aberta, você fica preocupado e falar, não é da MK, não tem problema não. Gosta de todos. Que Deus te abençoe sua vida, seu ministério, você é um jovem aí envolvido na obra de Deus, que Deus te fortaleça cada vez mais. É muito bom, né, gente? Quando nós, os jovens, estamos envolvidos nessa obra, né? Nós, os jovens. Amém. Nós, verdade. Ouvi várias pessoas dizendo amém aqui. Alguns estão tão pouco jovens que demoraram a entender o nós. Muito obrigado, Michel. Deus abençoe. Obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. E é muito bom ter você aqui com a gente na 93 FM. Quero convidar você a orar. Vamos orar juntos agora. Vamos apresentar diante de Deus o tema do programa de hoje. Tanta gente nessa busca, Pastor Ellison. Vamos orar por esse assunto, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar pela igreja, como temos feito sempre. E na nossa campanha, #Eu Amo o Brasil, #Eu Oro pelo Brasil, hoje nós vamos orar pela paz. Há muita violência aí. Nos últimos dias nós vimos algumas cenas bem difíceis aí, quando se refere especialmente à questão dos arrastões aí, né? Isso espalha pro mundo inteiro. O mundo inteiro fica vendo, e aí depois tem aquela ameaça de que vai ter retorno, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Pelo amor de Deus, essa cidade não é uma praça de guerra. Tem muitos lugares na cidade que já virou, claro, praça de guerra, mas nós não podemos encorajar e nós temos que lutar. Nós estamos trabalhando pela paz. E vamos pedir que o príncipe da paz nos ajude. Vamos orar juntos. Amém. Deus, nós colocamos as nossas necessidades pessoais diante de Ti e nos dê a sensibilidade, entendimento para ouvirmos a Tua voz todos os dias. Deus, abençoe agora os nossos irmãos enfermos e, sendo a Tua vontade, cure, para que o Teu nome seja exaltado, que se cumpra as Tuas promessas em nós. Colocamos, ó Deus, a nossa cidade, o nosso Brasil nas Tuas mãos. Queremos paz. Pregamos a paz, e a paz que excede todo entendimento está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, Pai, derrama a Tua bênção sobre nós, que temos a paz, para espalhar esta paz, e que haja no Rio de Janeiro, no Brasil, muita paz. Abençoe a nossa rádio, que tem também propagado esta paz. Ensina-nos a viver na Tua presença, em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.